Então vamos brincar um pouquinho com as strings. A gente estava vendo no vídeo passado como é que a gente quebra um string, mas o Python tem uma maneira muito interessante também de automatizar isso. Se a gente pega um string aqui, por exemplo, vamos pegar o nosso string que a gente já tinha usado de exemplo, tá? A gente tem esse string, tá? A gente sabe que a gente pode acessar cada elemento desse string com o índice dele, de 0 até, acho que é 10 o último elemento, isso. Mas aqui a gente está fazendo, obviamente, manualmente. Estou colocando 0, 10, 9. O Python permite que a gente simplesmente use um for, né, que é um loop que vocês já devem conhecer bem. É um loop que vai dizer para cada pedaço, que eu vou chamar de letra, né, porque no caso vai ser cada letra dentro de in s, que é o nosso string, faça alguma coisa. Né? Lembrando que quando eu tenho um bloco no Python, agora para dizer o que está dentro desse for, eu vou dar um tab para mostrar que está dentro do for e vou dizer print essa letra. Então essa variável letra, cada iteração, cada vez que isso aqui rodar, na primeira vez ele vai ter a primeira letra, que é o D maiúsculo, na segunda vez vai ter o O minúsculo, na terceira vez vai ter o M minúsculo, até o final do string. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Tem que dar um Enter para sair do loop, e aí ele vai executar. Então, para cada letra, ele vai imprimir e pulou uma linha. Então, está aqui, cada letra tem o valor daquele caractere. Notem que eu não defini, eu não disse 0, 10, 9, não disse nada disso. Ele automaticamente pegou cada elemento do meu string como se fosse uma lista, né, de letras que estão compondo o string. Eu poderia fazer, por exemplo, uma brincadeira aqui. Print letra, a gente já viu que letra multiplicado por alguma coisa vai repetir aquela letra várias vezes, ou aquele string vai repetir várias vezes. Então, o que aconteceu agora? Ó, ele fez uma operação para cada letra, que foi concatenar ela com ela mesma, né? Repetir ela 3 vezes para cada letra. Tá? Então, isso é como a gente facilmente faz a iteração sobre cada elemento. Né? Vamos agora aproveitar, um string ele é o que na verdade? Um string ele é um conjunto de caracteres. Então o nosso string aqui, ele é uma lista de, a gente pode considerar assim, ele é uma lista de letras. A primeira letra é essa, a segunda é essa, e ele é um pouquinho especial porque a gente simplesmente bota dentro de aspas. Mas a gente tem um outro elemento em Python que é uma lista, né, que a gente define da seguinte maneira. A gente diz, a lista, o primeiro elemento é 1, o segundo é 10, o terceiro é 200, o quarto é 30, o quinto vai ser quinto e depois sexto. Então, agora a gente tem um elemento aqui que é o que a gente chama de lista, que a gente poderia acessar. Assim como a gente acessa o string cada letra, a gente acessa cada elemento aqui. Então, o elemento de índice 0 é o 1, o elemento de índice 1 é o 10, o elemento de índice 2 é o 200 e etc. E a gente pode usar isso da mesma maneira que a gente acabou de usar lá o string. Né? A gente pode dizer for elemento in lista. Vamos fazer uma coisa, vamos dizer simplesmente print elemento. Tá? Então ele imprimiu o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, ou seja, o elemento de índice 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Dessa maneira. Reparem que a lista pode ter elementos de tipos diferentes. Aqui eu tive um inteiro, um string, poderia ter um float, ou até outras listas aqui dentro. Né? Como é que eu, por exemplo, adiciono um elemento nessa lista? Eu posso dizer lista.append e vou adicionar um elemento aqui, vou adicionar um float agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu agora olhar a minha lista, olha lá, eu tenho mais um elemento no final, né, que é um float. Né? Se eu pegar esse último elemento, elemento de índice 6, se eu não me engano, está ali. Né? Se eu pegar a classe dele, a gente obviamente vê que é um float. Se eu pegar a classe da minha lista, ele sabe que é uma lista. É justamente isso que ele usa para operar nessa lista. Só de curiosidade, esse realmente eu posso adicionar qualquer coisa, até uma outra lista. Agora eu vou adicionar uma lista na minha lista, e agora o último elemento da minha lista é uma outra sublista. Tá? Se eu pegasse esse elemento, que é o de índice 7, ele é do tipo lista. Se eu imprimisse esse, ele ia fazer isso. Vamos pegar o mesmo código lá de cima e rodar ele de novo. Agora minha lista tem mais elementos. O mesmo código, ele vai fazer a mesma coisa de novo, só que uma lista tem elementos diferentes, ele vai agora rodar
para cada elemento da lista e imprimir. Tá? E agora, diferente daqui em cima, que parou no quinto e sexto, minha lista agora tem esses dois outros elementos, e o mesmo código teve outro resultado, porque os meus dados são outros. Tá? Então a gente viu como é que itera sobre um elemento string e como é que itera sobre um elemento lista, que basicamente é a mesma coisa. A gente faz o for, alguma coisa, alguma variável que vai ser criada aqui para usar dentro desse bloco, dentro de o nosso elemento, que é uma lista, ou um string, que na verdade é uma lista de caracteres. Tá? Outra coisa interessante que o Python tem, ele tem o range. O range ele vai dar para a gente uma lista pré-pronta dos elementos que a gente quer iterar. Então eu posso facilmente dizer o seguinte, se eu botar um for, né, elemento in range 10, reparem que o range 10 voltou para mim com esses elementos de 0 até 9. Né? Se eu peço 10 elementos, aqui tem 10 elementos começando do 0. Né? Se eu faço isso aqui, eu imprimo elemento, ele vai me imprimir cada elemento dessa lista, que é de 0 até 9. Agora, o que eu posso fazer aqui também? Eu posso dizer print, lembra que eu tinha essa lista aqui? Né? Eu posso dizer elemento da lista de indexado por esse elemento. Então, ele da primeira vez vai pegar o primeiro elemento da lista, o de índice 0, depois de índice 1, depois de índice 2. Né? Vamos ver se isso funciona. Funcionou até chegar no elemento 8. Né? Por quê? Porque eu tenho elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu não tenho elemento 8 nessa lista. Então, ele falou, pô, deu um erro porque essa lista que você pediu, chamada lista, não tem elemento 8. Vamos consertar isso? Ao invés de pegar um range de 10, né? Se eu pegar, existe uma função chamada len, que é o tamanho, né? Se eu chamar o len do meu string, que está lá em cima, olha lá, o tamanho é 11. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contando com os espaços e as letras aqui, nós temos 11 caracteres. Se eu pegar o len da minha lista, né? A minha lista é isso aqui. Tá? Se eu pegar o tamanho da minha lista, o len da lista, eu tenho 8 elementos. Elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 8 elementos no total. Então eu posso, no meu for, ao invés de simplesmente botar um range até 10, ou seja, de 0 a 9, com 10 elementos, eu vou botar do tamanho da minha lista. E dentro dele, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, que é imprimir lista com o índice daquele elemento, que vai de 0, agora até aqui o tamanho da minha lista, ou seja, a minha lista tem 8 elementos, ele vai de 0 a 7. Então, agora quando eu rodei, ele não deu mais o erro, porque ele pegou um range com o tamanho da minha lista. O range, tá? Quando a gente passa só um número para ele, vamos passar aqui 100, por exemplo, ele vai de 0 a 99. Né? Tá? A gente pode especificar um começo para ele. Então, se eu botar um range de 10, ele vai de 0 a 9. Mas se eu botar 5, 10, olha o que ele vai fazer. Ele vai fazer do 5 até antes do 10. Então, 5, 6, 7, 8 e 9. Se eu botar do 5 até o 6, ele vai fazer do 5 até antes do 6. Então, fez um elemento só. Se eu tentar isso aqui, olha lá, agora não tem elemento nenhum, porque não existe uma lista entre o 5 e o 4 que é menor do que o 5. Né? Assim como eu não poderia botar um número negativo, ele vai me dar uma lista vazia. Mas eu posso usar isso, por exemplo, se eu quero pegar, lembrem lá da minha lista aqui, se eu quero pegar o elemento, vamos dizer, o elemento 30, e o quinto e o sexto. Ele é o elemento 0, 1, 2, 3, 4. Então, se eu pegar o range, né, se eu fizer um for aqui, vamos botar um range do elemento 0, 1, 2, 3, 3, até 4, 5, antes do elemento 6. E eu mandar imprimir, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele pegou o 30, o quinto e o sexto. Tá? Então agora a gente viu como a gente itera elementos de um string, como a gente itera sobre elementos de uma lista, basicamente que é a mesma coisa. A gente viu a função range, que é muito útil para a gente dizer exatamente como que a gente quer iterar. Um adendozinho que é legal, o range permite que a gente bote um outro parâmetro
que é de quanto em quanto a gente quer incrementar aquele passo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu andar do 10 até o 20, a gente vai ter uma lista de 10 elementos, né? Do 10 até o 19, né? Antes do 20. Mas se eu botar mais um parâmetro aqui dizendo 2, ele vai andar de 2 em 2. Então 10, 12, 14, 16 e 18. Né? Ele não vai até o 20 porque é sempre até antes do 20. Se eu botar 3, ele vai de 3 em 3. Né? Vocês reparem que tem menos um elemento aí. Se eu botar de 4, ele vai de 4 em 4. E assim por diante. Tá? Então isso é interessante também, que a gente pode querer não todos os elementos de uma lista, mas querer apenas dizer a gente vai de tantos em tantos passos. Isso é bastante útil. Agora, se a gente extrapolar um pouquinho esse conceito, a gente pode ver o seguinte. A gente fez isso aqui, né? Do 10 até o 20, de 4 em 4. O que aconteceria se eu fizesse de menos 1 em menos 1? Né? No caso, não veio nada. Por quê? De 10 até o 20, se eu pular de menos 1, não funciona. Mas se eu botar do 20 até o 10, indo de menos 1 em menos 1, eu vou andar para trás. Então, vou começar do 20 e fazer isso 10 vezes, até o 11. Então, vamos pular de menos 2 em menos 2. Eu tenho 20, menos 2, 18, menos 2, 16, menos 2, 14, menos 2, 12, menos 2, 10. Como ele vai até antes do 10, ele não chega até o 10. Para aqui no menos 12. Poderia botar de 3 em 3. Tá? Então, a gente viu aí várias maneiras de iterar com a função range.